Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Selma Palenzuela, sou especialista em educação e estou aqui para trazer para vocês uma atividade voltada para a alfabetização clássica, tá bom? Essa atividade, né, esse exercício, ela pode ser aplicada para crianças de 4 a 7 anos de idade. É uma atividade voltada para o desenvolvimento psicomotor da criança. Então, a gente vai trabalhar muito a questão da praxia, né, que são os movimentos organizados, né, da criança, movimentos que realizamos para realizar um plano ou para alcançar um objetivo, né, específico. Então, a gente tem a macromotricidade, que está relacionado com a postura da criança. Então, é importante que, para fazer essa atividade, a criança esteja sentadinha numa cadeira, numa postura ereta. E também trabalha essa questão da micromotricidade, né, que é a praxia ou as praxias. Nessa atividade específica, a gente vai trabalhar a grafomotricidade também, né, que é a pré-escrita e a arte, né? Na alfabetização clássica, nós que somos professores clássicos, nós nos empenhamos muito nessa questão de formar, né, os pré-requisitos para a escrita. Hoje a gente tem no Brasil muitas crianças e adolescentes que têm dificuldade de escrita. Aqui é apenas uma atividade para vocês terem uma noção de como a gente trabalha a psicomotricidade na alfabetização clássica, né? A psicomotricidade que envolve o trabalhar da mente e do corpo, né? Então, envolve todas as habilidades importantes ao desenvolvimento infantil. Afinal, o desenvolvimento do ser humano ele é global, né? E ele envolve as capacidades tanto motoras, como cognitivas, como sociais e emocionais, tá? Na alfabetização clássica, aqui no meu caso, eu trabalho muito com a alfabetização cristã. A gente procura sempre integrar conhecimentos bíblicos para que a criança possa também ir formando a sua intelectualidade, a sua moral, a sua ética, né? Então, é muito importante que, desde pequenininha, a criança conheça também os valores bíblicos, né, que nós temos na Bíblia, os valores cristãos, né, os princípios cristãos que estão ali presentes na Bíblia. Algo que é bem importante na alfabetização clássica e que a gente valoriza muito a partir da própria neurociência é a questão do trabalhar a memória. E a escrita é muito importante para o indivíduo, né? Porque o aprendizado, né, da escrita é importante porque o homem não nasce sabendo escrever, né? Ele nasce com o dom natural da fala, mas a escrita ela é uma invenção humana, é uma tecnologia inventada pelo homem. A gente trabalha a partir da grafomotricidade, né, que é o conjunto de funções motoras referente ao desenvolvimento da atividade gráfica, né, e a soma das habilidades básicas que irá permitir o desenvolvimento da pré-escrita e da escrita. Nesse caso, né, a escrita é a atividade mais elaborada e mais complexa da função manual das funções humanas, né. Bom, gente, para essa atividade aqui, então, ó, eu imprimi aqui essa flor, que vai ser a base da nossa atividade, né, e separei aqui o material. Separei o giz de cera, separei esses pincéis aqui a óleo, que imita tinta a óleo. Eu até já tinha feito um outro trabalhinho com ele pro meu estágio de letras, mas eu não filmei nem fotografei, né, do Pequeno Príncipe. Então, para essa atividade aqui, nós temos como objetivo, né, contornar as pétalas da flor, né, com pedacinhos de lã, pintar o desenho usando as cores primárias dessa primeira etapa. E aqui eu tenho um versículo também bíblico, né, que a gente vai usar para memorização. Então, tudo que o homem faz está voltado para a memória. Então, para a gente guardar a palavra de Deus no nosso coração, a gente precisa ir memorizando, para que naquele dia de aflição, seja uma criança, um adolescente, um adulto, ele tenha guardado na sua memória palavras de conforto. E a memória é importante. E como que a gente trabalha a memória com as crianças? Né? Através da escrita também, né? Através do desenho. E, como nós sabemos, o homem ele consegue ir até a geladeira pegar um copo de água para poder se refrescar se ele não usar a memória. Não consegue dirigir um carro se não usar a memória. Não consegue andar de bicicleta se não usar a memória. Então, a memória ela é muito importante para várias coisas. Então, esse versículo que eu coloquei aqui, eu imprimi em pontilhados. Não sei se dá para ver aí, mas é uma letra em pontilhado, né? Uma fonte que eu tenho no meu computador. E a criança ela vai contornar. Mesmo que ela não saiba ler, né? O professor vai ler para ela, pode fazer um momento de meditação, né? Os pais ou o professor, a professora. E vai fazer parte dessa atividade. Então, é toda uma atividade voltada para grafomotricidade, escrita e arte. Materiais. Então, é o desenho impresso, o giz de cera, o barbante, né? A fita crepe, lápis, cores primárias, né? Que é amarelo, vermelho e azul. Porque nessa atividade, a criança ela vai aprender a criar o tom verde misturando as cores primárias, tá? Então, a gente não vai usar diretamente a cor verde. Depois, pro acabamento, pode até usar. Mas a ideia dessa atividade é fazer uma espécie de mágica, ensinar a criança que, a partir de determinada cor, ela consegue criar uma nova cor também. Então, tem vários aprendizados e conhecimentos que serão gerados em uma única atividade.
E uma tesoura sem ponta, né? Pra criança, é bom que você sempre use uma tesourinha sem ponta. Bom, eu ainda tô sem meu pedestal pra gravar o vídeo, então eu vou tentar fazer tudo com uma mão só, mas só pra vocês terem uma ideia. Depois eu mostro o desenho pronto. Antes de cortar o barbante, pra não desperdiçar, a gente vai colocar, vai medir, ele vai desenrolar, né, um pouquinho. E vai medir, tá, na folha. Então, você vai fazendo as voltinhas aqui, mais ou menos, tá? E vai medir. Depois que você medir todo esse contorno das pétalas, no caso o barbante, ele vai só nas pétalas. Aí você vai cortar o pedacinho do barbante, tá? Essa atividade, para desenvolvimento dos movimentos mais finos, exige muita destreza, muita habilidade, e não é interessante que o adulto faça. O adulto, ele vai ajudar em alguns momentos, ele vai explicar para a criança como vai ser feito o desenho, mas ele não vai fazer para a criança, tá? Com paciência, ele pode ir ajudando. Para ajudar a criança a medir o cordão, você vai colocar um pedacinho de fita crepe aqui nessa ponta, não vai forçar muito, porque senão você vai rasgar o papel depois, e aí você consegue ter um apoio para medir a fita, para medir o cordão. Bom, gente, eu já medi o meu cordão, tá vendo? É mais ou menos que eu vou medir, tá? E a criança, ela consegue fazer isso sozinha. E aí eu vou usar uma cola branca, vamos ver se essa minha cola tá prestando, que faz tempo que tá guardada, dá uma chacoalhadinha, tá? Então, agora que eu já medi, eu vou vir aqui na ponta e vou cortar, tá? Bom, segurando a ponta com a fita crepe, tá? Eu vou passar a cola aqui na parte de baixo do cordão, tá? E vou colar com maior delicadeza em volta desses pontilhados. Esse guia vai ser um pontilhado, já volto para mostrar para vocês. Bom, tudo que a gente vai fazer na educação infantil, a gente tem que fazer sempre com muito cuidado, sem pressa, com muito carinho. O professor de educação infantil tem que ter muita paciência, tá? E qual que é o objetivo dessa atividade? Trabalhar essas habilidades mais complexas mesmo. De usar cola, de usar o lápis, né? Por isso que é uma atividade grafomotora. Então, ó, passei uma boa parte de cola, agora eu vou colar. Já colei uma pétala, vou passar cola em todo o cordão. As pessoas me perguntam, Selma, eu posso passar a cola diretamente no pontilhado? Pode, né? Pode sim. Uma das coisas legais dessas atividades é que a criança, ela encontre caminhos, soluções para a resolução de problemas, né? O próprio Piaget, ele diz que a inteligência é considerada a flexibilidade de resolução de problemas. Então, é para isso que serve a inteligência. Então, eu posso vir aqui também, ó, com a cola, fazer todos os pontilhados da folha. E por que eu tô mostrando isso, gente? Por que eu mostrei passando a cola no cordão e passando a cola direto no pontilhado? Para mostrar para vocês que o mesmo problema, ele pode ter mais de uma solução. Testando aqui, se eu passar a cola direto no cordão, vai sobrar, ó, tá vendo? Aqui nas bordas. Se eu passar no pontilhadinho, ó, eu vou gastar muito menos cola para chegar no mesmo resultado, e talvez um resultado até mais caprichado, fazendo menos meleca, tá? Então, eu fiz isso proposital para vocês verem que, às vezes, a criança, ela procura uma outra solução para fazer. O papel do professor não é impedir que ela use aquela solução, mas observar se, de repente, ele não pode intervir e mostrar para ela um caminho mais adequado. Mas, às vezes, o caminho que é mais adequado para o professor não é mais fácil para a criança. Às vezes, ela acha mais fácil passar no cordão mesmo. O importante aqui é ela conseguir completar a atividade com capricho e concluir a atividade, chegar até o final junto com todas as outras crianças. Então, a forma como ela vai fazer, nesse momento, não importa, tá? Para essa atividade. Agora, se a atividade fosse uma atividade que consiste em que a criança ela tem que seguir as regras que o professor, o enunciado do professor, olha, vocês vão pegar e vão passar a cola em volta dos pontilhados. Então, se tem essas instruções mais explícitas e sequenciadas, no sentido de que a criança ela tem que seguir aquelas informações que o professor tá solicitando, né, essas orientações, aí, no caso, a criança tem que seguir, tá? Porque aí o objetivo da atividade é esse, tá? Essa atividade aqui, ela também é muito importante, por quê? Porque ela trabalha com a continuidade, com o foco, né, com a atenção, né, com a capacidade da criança de manter a concentração numa mesma atividade. Ó, gente, eu tô fazendo aqui com uma mão. Por quê? Porque eu tô segurando o celular. Se Deus quiser, até o começo do mês que vem, até por causa do meu curso, né, que eu vou estar gravando os vídeos, as videoaulas, eu vou comprar um pedestal pra mim, tá? Então, vai ficar muito mais elaborado os videozinhos, muito mais caprichados, sem muita sombra, nada. Então, ó, uma outra coisa, gente, não é pra cortar o cordão, tá? A gente vai dando a volta, quando chega aqui, ó, na divisão da pétala,
Porque a quantidade de cordão que eu cortei, lembra que eu medi? Então, eu não preciso cortar, tá? A gente tá trabalhando aqui também em continuidade com a criança. Então, não vamos cortar. O desafio é que num único fiozinho de linha, a gente consiga concluir essa tarefa. Não tem problema se dar uma melecadinha, gente. Sabe por quê? Porque cola branca, ela seca. E ela fica transparente depois. Olha que gracinha. Como eu tô usando uma mão só, aconteceu que eu acabei medindo o cordão até um pouquinho maior, porque eu fiquei com um pouco de medo. Mas eu acho que vai dar certo. Ó, agora eu tiro a fita crepe, porque eu não preciso mais dela como apoio, tá? E vou passar a cola aqui em volta do botão. Tá vendo aqui, ó? Passo aqui em volta do botão. E vou terminar o meu trabalho aqui, ó, fazendo a voltinha. Olha que bonitinho. Gente, isso é artesanato puro, tá? A criança que desenvolve essas habilidades, depois ela consegue fazer uma série de trabalhos. Então, por exemplo, eu sou médico, eu quero que meu filho seja um grande cirurgião, né? O que você precisa desenvolver nele na alfabetização, no período de alfabetização? Essa parte artística, principalmente, de habilidades de praxia fina, né? De movimentos mais finos, para que seu filho, né, ele possa operar uma pessoa quando ele crescer. Então, e quanto mais você demorar para trabalhar essas habilidades, pior vai ser para ele, tá? Porque a tendência do ser humano é atrofiar, não é melhorar, não. Se você não treina, você não melhora. Bom, gente, olha que gracinha que ficou. Já volto para mostrar as outras partes dessa atividade. Bom, gente, então ficou desse jeito. Olha que linda. Que gracinha. Então, essa é a fase do cordão, é a primeira etapa. Bom, gente, dando continuidade, uma outra função que esse desenho vai trabalhar, que essa atividade artística vai trabalhar, é a percepção, né? E são as habilidades visoespacial, tá? Então, a criança ter noção de contornar a lã, né? Ou o pedaço de barbante sobre o tracejado é uma habilidade visoespacial que ela tem ou está adquirindo. Pintar dentro ou fora do desenho, né? Do lado direito e do lado esquerdo. Então, tudo isso que essas orientações que nós damos para a criança no momento de fazer uma atividade como essa, a gente vai estar trabalhando as habilidades visoespaciais. Então, a partir de agora, quais são as orientações para a concretização desse desenho? Então, o próximo passo, após colocar o barbante, a gente espera para dar uma secadinha, ó. Pode ver que aqui, ó, já secou, tá? A gente vai orientar a criança a juntar as cores. Então, ela vai juntar a partir do azul, do vermelho e do amarelo, ela vai criar o tom de verde. A criança pode fazer essa juntada de cores, essa mistura numa outra folha para testar antes de fazer um desenho? Pode, mas não tem necessidade. Eu vou fazer um pedacinho aqui para vocês verem como que vai ficar. Então, gente, onde que a gente vai fazer o verde? O verde a gente vai fazer nas pétalas, tá? Então, o desafio para a criança vai ser fazer dentro do limite dessa linha aqui, tá? Ela não vai poder ultrapassar. Então, ela vai vir aqui com o lápis, ó, pegando na posição correta, tá? No instrumento de escrita, para que depois ela não venha a ter problema, né? Com esses pequenos músculos das mãos. Então, ó, gente, eu tô começando aqui pelo amarelo, tá? A ideia com a criança é que ela descubra como formar o verde. Eu não vou dar uma receita aqui. Aqui, nessa atividade, é importante também trabalhar a descoberta. Deixar para a criança descobrir, né? As coisas. Vamos lá. E, gente, isso não é sócio-construtivismo, isso não é técnica construtivista, tá? Isso é um trabalho artístico que necessita de várias técnicas e nada do que tem aqui surgiu do nada, tá? A flor não surge do nada, a gente tira a flor, que é um modelo que já existe na natureza, as cores já foram inventadas, então a criança não vai inventar a roda com a questão das cores, a gente vai trazer para ela o que já existe, o que já foi criado, o que já foi inventado e vai mostrar para ela como que ela pode usar, né, esses instrumentos, essas ferramentas, para criar um trabalho artístico que aí sim tem a assinatura dela, porque ela que fez, ela que pintou, né? Mas não foi criado por ela. Bom, agora eu vou passar o azul sobre o amarelo. E eu não sei se vocês aí já perceberam que a mágica já tá acontecendo aqui no contorno, olha. Você vê que quando a gente passa o azul sobre o amarelo, ó, a gente já conseguiu criar o verde. Força. Qual é a força imposta sobre esse desenho? É uma força leve, tá? Não é muito forte, não. A criança tem o costume de apertar muito o lápis, colocar muita força sobre o lápis. Não tem necessidade, tá? A gente tem que ensinar ela a fazer um desenho
de uma forma mais relaxada possível. Depois, existem outras técnicas também que a gente pode ajudar, tá vendo? De fazer meio deitadinho ao lápis, né? Pra ela poder pintar. Então, gente, o segredo dessa etapa aqui é ir preenchendo com as cores até formar todo o verde dentro dessa pétala. Eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Bom, gente, então tá aqui a pétala pintadinha, ó, criei das cores primárias. Amarelo e azul, eu criei a cor verde, o tom verde, tá? Que é uma cor secundária. Lembrando que esse desenho, a gente tá trabalhando muito a questão da organização espacial, né? Da delimitação, do que a gente pode colocar dentro de um determinado espaço, tá? Isso é muito importante para formar aí as habilidades visoespaciais, tá? Para a habilidade visoespacial que a criança necessita, tá? Conforme ela vai se desenvolvendo. Ao mesmo tempo que a gente está trabalhando a grafomotricidade, né? Que é o conjunto de funções motoras, tá? Referente ao desenvolvimento da atividade gráfica. Bom, gente, após essa etapa, a gente vai trabalhar com a criança dentro desses espaços aqui, das pétalas de lã. Aqui, a gente pode deixar para a criança um pouco mais livre a questão das cores, sempre lembrando daquilo que eu falei. Se o objetivo for que a criança siga determinadas regras dentro de um esquema que já está pré-elaborado pelo professor, ok. Ou ele pode deixar algumas orientações fixas e outras um pouco mais livre para que a criança ela possa imprimir a personalidade dela no desenho. Então vamos lá. Para essa flor, eu vou usar esse pincel aqui a óleo. Não sei se vai ficar bom. Vou começar com o rosa. Se eu achar que o rosa não é uma cor legal, eu vou para uma cor mais escura, tá? Ou eu vou mudando de cor, eu posso mesclar. O importante é que a pintura, ó, a forma como pega no giz, ela seja feita dentro desse espaço aqui que tá delimitado, né? Porque a lãzinha que a gente colocou, ela acabou servindo não apenas para decoração, mas também para delimitar o desenho. Gente, uma coisa que eu queria falar pra vocês, infelizmente na educação infantil, e isso é reclamação de várias colegas minhas que são professoras em unidades públicas, principalmente no ABC Paulista, e em São Paulo. Como que eu posso falar assim, sem ofender, né? É o despreparo de muitos coordenadores pedagógicos ou até de professores mesmo da educação infantil, de não trabalhar a praxia fina, de não trabalhar os movimentos finos, né, a coordenação motora fina, de uma forma mais sistemática, para que a criança ela desenvolva as habilidades de pré-escrita. E a falta também de trabalhos mais estruturados, sistemáticos, atividades mais explícitas, né? Porque, infelizmente, a gente foi muito contaminado pelo socioconstrutivismo, que fala que a criança tem que criar as coisas do nada. Só que nada é feito do nada, né? Depois que o homem ia criando as coisas, desde a hora da pré-história, ele ia transmitindo esses conhecimentos, e aí esses conhecimentos foram sendo aperfeiçoados. E por que ele transmitia? Para a própria sobrevivência dele. Por isso que a humanidade fez coisas tão belas, tão magníficas, né? Por quê? Porque o homem, tudo que ele descobria por observação da natureza, testando, né, materiais e tudo mais, assim que ele aprendia, ele já passava para pessoas da sua família, para as pessoas da sua comunidade, né? Na pré-história existiam muitas comunidades tribais, na Idade Antiga também, na Grécia Antiga, na Idade Média. Então, tudo que uma pessoa desenvolvia uma técnica, era muito importante que essa técnica fosse repassada. Então, é bem legal, sabe? Você não vai transformar a criança em robozinho, ensinando para ela uma técnica que tanto vai servir para ela se tornar uma pessoa mais sensível, mais artística, e ela tendo uma técnica como base, ela vai poder criar depois outras coisas a partir dessa técnica. E aí, porque na educação, na alfabetização clássica, eu trabalho com esses 3 pilares, né? A aquisição do conhecimento, que vem a partir de uma disciplina. Então aqui eu estou usando o conhecimento que eu tenho de belas artes. O segundo pilar é o desenvolvimento dessas habilidades, de um conjunto de habilidades. Então aqui, numa única atividade, você viu quantas habilidades nós trabalhamos, por exemplo, de grafomotricidade. E a terceira habilidade, que é a compreensão das ideias e dos valores que essa obra de arte pode me transmitir, né? Que essa obra de arte que a criança ela está criando, que depois isso vai trazer satisfação para ela, felicidade, ela vai apresentar para o professor, para a professora, para os pais, e isso vai trazer felicidade para ela. E nós nem chegamos ainda na parte do versículo bíblico. Calma aí, tá? Bom, gente, agora eu vou pintar a parte da... Acho que é relva, né, o nome disso aqui. Eu vou usar aqui esse giz de cera aqui, ponta fina, que é muito importante trabalhar com criança a partir dos 4 anos, né? Para que ela vá criando habilidades de traços mais finos, tá? Então, eu vou terminar aqui o meu desenho e já volto com vocês. Para a relva, eu vou usar a pintura inclinada, que você vai colocar o dedinho nessa técnica, né? Você vai pegar aqui o lápis e vai com o dedo aqui. E aí você vai... É como se fosse assim, borrifando. Eu preciso procurar o nome dessa técnica, aí eu sabia. Aí você vai circulando o desenho e vai preenchendo.
Lembrando que nessa atividade estamos trabalhando a organização espacial, habilidade visoespacial. Então, qual que é a intenção? É não sair de dentro do desenho, é não ultrapassar essas linhas, tá? Às vezes a criança pode ser que ela ultrapasse um pouquinho por falta de habilidade. Mas a ideia é isso aqui. Então, a ideia aqui não é fazer uma coisa assim, pintado forte, igual caneta, não. É tipo fazer uma pintura mais leve mesmo. Então, eu peguei esse tom mais escuro do giz. Aqui eu já não tô mais mesclando cor primária com uma pétala. Eu já tô usando as cores mesmo que eu tenho, do giz aqui que ele me oferece. Eu posso fazer alguns sombreados também nesse desenho. Então, eu posso pegar esse verde aqui, a óleo, e tentar, sei lá, sombrear aqui. Eu vou fazer aqui até o final e já volto com vocês. Gente, voltamos aqui. Olha só que bonitinho que ficou o contorno aqui do sombreadinho. Agora, com esse giz de cera fino, vou trocar de mão aqui, eu vou fazer um contorno por dentro do barbante. Ele é um pink, né? Eu já tinha usado um rosé. Agora eu vou passar aqui por dentro. Lembrando que agora, nesse momento, eu tô usando a minha criatividade, tá? Essa parte aqui é a parte que a criança, ela vai fazer do jeitinho dela. Mas ela já sabe que o básico é fazer a arte dentro do tracejado, né? Tanto a colagem do barbante como a pintura, né? Você sabe que essa técnica aqui, a pessoa ela pode fazer quadros, né? Decorar a casa, decorar o quarto, fica bem bonitinho. Olha que gracinha. Então assim, gente, conforme agora a criança for tendo criatividade, ela vai preenchendo, ela vai fazendo contornos, né? Dentro das orientações explícitas do professor, dentro da técnica que o professor trouxe para ela. Lembrando que nós começamos lá com a colagem do barbante e avançamos aqui para essas etapas. Bom, gente, a flor tá pronta, né? Aliás, quase, né? Calma, tem o rostinho, né? Que é um botãozinho que a gente pode simplesmente pintar de amarelo, né? O legal do giz de cera também, ó, não sei se vocês estão vendo, ó, eu consigo pintar em cima do barbante. Isso também é uma habilidade legal para ensinar para as crianças. Ó que legal, ó, o botãozinho ficou todo amarelinho. Lindo, né? Depois eu vou arrumar aqui esse pedacinho aqui que ficou solto, passo um pontinho de cola, já arrumo. Então, gente, olha que fofo que ficou, tá? Tudo graças a vocês aí que me ajudaram a comprar impressora, né? Então, vocês veem que se eu consigo imprimir aqui o material, aí é mais fácil para desenvolver com vocês as técnicas, né? E desenvolver esse trabalho de psicomotricidade que é mais voltado para a escrita, né? Já tem muita escola, já tem muita gente que faz a coordenação motora grossa, os exercícios, né? Pular, brincar, subir em árvore, correr, fazer isso, fazer aquilo. O meu trabalho é voltado para a postura. Qualquer dia eu vou tirar uma foto, vou fazer um vídeo de como a pessoa deve sentar na cadeira para fazer esse tipo de desenho. Mas, assim, a criança tem que sentar ereta, com as costas encostadas no assento, né? Com as pernas mais juntinhas, com uma inclinação média, né? Para que ela possa se inclinar um pouco sobre o desenho para poder fazer, tá? A pintura e tudo mais. Bom, gente, agora vamos para a última etapa. Na alfabetização clássica, sempre que eu trago um trabalho artístico, né? Para o treino das habilidades, eu sempre trago um versículo bíblico, uma poesia de um artista brasileiro, de uma poetisa brasileira, de um poeta brasileiro, mais coisas que sejam perenes, que sejam boas para a vida da criança, tá? Eu não trago letra de funk, eu não trago música obscena, nada disso. Isso não é bom para as crianças, isso prejudica o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento psicológico, emocional e afetivo da criança, tá? Então, se a gente quer criar autoestima, a gente tem que trazer coisas perenes, coisas belas para as crianças, e a alfabetização clássica trabalha com beleza. Então, vamos lá fazer essa parte do desenho. Selma, qual o instrumento, qual a ferramenta que a gente vai usar para preencher os pontilhados de escrita? Bom, você pode usar canetinha colorida, você pode usar lápis de cor, você pode usar lápis preto, você pode usar giz de cera, ponta fina, tá? Tudo vai depender do seu objetivo naquela aula, do que você quer que a criança desenvolva, tá? Bom, a criança não sabe ler. A primeira coisa, independente se sabe ler ou não, é o professor ler para a criança o versículo. Então vamos ler? A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Isaías 48. Vocês veem que o desenho, ele tem tudo a ver com esse versículo, porque na alfabetização clássica nós trabalhamos com os conhecimentos integrados, né? Então aqui, antes de mais nada, a gente pode pegar o dicionário, verificar com as crianças o que significa a palavra relva, né? E dar um contexto, uma contextualização do que significa esse versículo. Então, o que está dizendo aqui? Que a relva murcha, as flores caem, né, na natureza?
até pelas estações do ano, chega uma época que a relva fica murcha mesmo, as folhinhas murcham, as pétalas das flores elas caem, mas a palavra, até deveria estar com letra maiúscula aqui, a palavra do nosso Deus, né? Ou seja, aquilo que está escrito na Bíblia, que o Senhor deixou para nós, permanece para sempre. Dar à criança essa sensação de eternidade é algo muito importante para a vida, para a vidinha de uma criança. Então vamos lá. Já trabalhamos o texto com a criança. Na alfabetização clássica, a gente trabalha, né, trabalhamos o contexto, a gente vai trabalhar a parte da memória, da memorização desse conhecimento. Então, eu, como sou professora de português, sou formada em letras, eu gosto muito de trabalhar a recitação, né? A cadência, o ritmo, né? A prosódia, que são as pausas, né? As vírgulas. Então, isso é bem legal para a criança ir se habituando de como funcionam os textos, os gêneros textuais. Então, o professor, ele pode falar uma vez o texto: a relva murcha, as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Agora, repitam comigo: a relva murcha. Aí as crianças repetem: a relva murcha. E as flores caem. As crianças repetem: as flores caem. Mas a palavra do nosso Deus, permanece para sempre. Permanece para sempre. Onde o versículo está escrito, crianças? Isaías, no livro de Isaías, do Velho Testamento, Isaías 48. Vamos agora falar mais uma vez bem bonito, até que a gente consiga memorizar? A relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus, permanece para sempre. Isso não é decoreba, tá? Pode ser que ela não decore, mas essa palavra maravilhosa já entrou no coração dela, tá bom? Agora, eu amo rosa, minhas amigas sabem disso. Eu vou fazer aqui a cobertura da escrita. Aqui eu tô treinando grafomotricidade. Estou trabalhando percepção espacial. A criança tem que fazer com todo cuidado, com toda calma. Com paciência. Então, você vê, a educação clássica trabalha a paciência, trabalha a beleza, trabalha a verdade, trabalha o capricho. Então, uma pessoa que é alfabetizada por meio das regras, das técnicas da educação clássica, ela vai ser uma pessoa muito mais preparada no futuro para o trabalho, para se tornar uma boa dona de casa, uma boa esposa, um bom marido, né? Porque aprende a fazer as coisas com capricho. Isso aqui, a gente está formando na pessoa, além de formar intelectualidade, habilidades intelectuais de aprendizagem, né, de técnicas, a gente está formando as habilidades emocionais, psicológicas, e desenvolvendo os bons hábitos, né? E são os bons hábitos que depois acabam se transformando em virtudes. A repetição de um bom hábito torna-se virtude. Como que eu adquiro a paciência, a temperança, né, que é uma virtude, né? Por meio do treino, por exemplo, nas artes, que exige movimentos, né, cuidadosos, caprichosos. Então, eu estou preparando essa pessoa para que ela seja um adulto mais paciente, mais caprichoso. Às vezes a pressa, né? Ela é bem inimiga da perfeição. Bom, aí a criança vai falar assim: professora, eu posso fazer tudo colorido? Pode sim. Gente, outra coisa. Por que eu escrevi o texto usando linhas como guia, né? Do caderno pautado, né? Que normalmente você usa mesmo para trabalhar caligrafia na letra cursiva. Apesar que isso aqui não é letra cursiva, tá? É letra bastão. Também não é letra de imprensa, é letra bastão, né? Porque as letras têm nome, têm som e têm formas. Porque quando a gente trabalha a percepção espacial, a gente tem que trabalhar dentro de uma delimitação, né? De espaço. A criança ela tem que aprender a respeitar o espaço. Então daqui, gente, vou concluir aqui. O Isaías está em azul. Vou ver se eu acho um lápis azul, tá aqui. Vou terminar aqui. Isaías 40. Nessa atividade artística aqui, se você também quiser trabalhar a biografia com a criança, você também pode trabalhar. Você pode trazer com ela, para ela, a história, quem foi Isaías, né? Quem foi esse profeta da Bíblia. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu amei, tá? Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus.